maiores exchanges do planeta. Na prática, a empresa funciona como uma corretora de valores, focada exclusivamente em realizar transações de criptomoedas. Seu trabalho ficou mundialmente conhecido após o boom das transações envolvendo Bitcoin, criptomoeda famosa por sua alta volatilidade durante o dia. Quem é seu fundador? A nossa jornada começa na década de 80, com um jovem de família humilde, nascido na costa leste da China. Seu nome é Changpeng Zhao. Por não ser herdeiro ou fazer parte de uma família com muitas posses, Zhao não possuía muitas expectativas sobre a vida e, para se sustentar, precisou procurar por inúmeros tipos de trabalhos. Seu pai era professor universitário e sua mãe costumava dar aulas para alunos da educação infantil. Com o rumo que as coisas estavam levando, o jovem era constantemente influenciado a seguir a carreira dos pais, sendo mais um professor da família. Porém, a vida de Zhao acabou seguindo por um outro caminho, quando seus pais, decididos a fugir dos problemas enfrentados pela Revolução Cultural da China, compraram passagem só de ida para Vancouver, no Canadá. O jovem chinês pôde sentir na pele o contraste cultural entre os dois povos. E foi nesse momento que seus horizontes começaram a se expandir. Zhao possuía uma vaga memória dos tempos que vivia no regime comunista de Mao Tse-tung e afirma que seus pais eram perseguidos por serem intelectuais que pensavam contra as regras do partido. Vale lembrar que, como tanto o seu pai como sua mãe atuavam diretamente como professores, isso acabou tendo um peso ainda maior nos ataques. Determinados a mudarem de vida, a família de Zhao acharia no Canadá uma forma de se reinventar. Foram períodos difíceis e conturbados, pois além de estarem em um novo país como imigrantes, precisaram juntar forças para se reconstruírem. Zhao, vendo todo o esforço que sua família estava precisando enfrentar, também criou coragem para correr atrás de um futuro. Mesmo sendo muito jovem, começou a pensar em possibilidades para auxiliar nas despesas de casa. Nem tudo seguiu de maneira linear. Nesse período, para ajudar os muitos gastos que a família tinha, Zhao logo tratou de arrumar algum serviço para fazer no Canadá. Certo dia, o jovem respirou fundo, criou coragem e partiu em busca de serviços pelos bairros. O jovem Zhao até tinha muita força de vontade, mas somente ela não daria conta de lhe empregar. Por não possuir muito estudo na época, o jovem conseguiu trabalho em alguns lugares que pagavam muito pouco, como atendente de uma rede de fast food e frentista noturno em um posto de gasolina. Como atendente, Zhao precisava aturar a boa vontade dos clientes, que na maioria das vezes não eram muito agradáveis com o jovem. No posto de gasolina, Zhao precisou enfrentar os perigos da vida noturna, já que seu turno varava a madrugada. Foram momentos difíceis para o jovem, que diariamente precisava se manter firme para adaptar-se à nova realidade e, ao mesmo tempo, se acostumar com a morada em um outro país. Ao perceber que aquele serviço que estava fazendo não lhe trazia nenhuma expectativa para o seu futuro, Zhao respirou fundo e começou a correr atrás para se qualificar. Seu pai acreditava que uma ferramenta que seria bastante valorizada em um futuro próximo seria o conhecimento em programação. Não à toa, quando criança, o pequeno Zhao lembrara de ter tido algumas aulas com seu pai. O jovem pensou sobre a hipótese de se especializar no assunto e, com cara e coragem, decidiu seguir carreira na área da tecnologia. Zhao então estudou ciências da computação em Montreal e, após se formar, decidiu ir trabalhar no Japão, onde, ao seu ver, havia mais oportunidades em sua área. Agora qualificado e bom no que fazia, ele já não pensava mais em subempregos. Pelo contrário, mirou em grandes empresas. Em seu período no Japão, Zhao começou a trabalhar desenvolvimento de softwares na Bolsa de Valores de Tóquio. No Japão, um mundo novo de possibilidades se apresentou para o jovem. Se no Canadá ele precisou trabalhar em serviços insalubres, agora em um novo país, Zhao era mais respeitado em seu ambiente de trabalho. Porém, não só isso. Passou a observar de maneira curiosa o que as grandes empresas estavam fazendo para ganhar dinheiro. Fora nesse momento que ocorreu uma grande virada de chave em sua mente. O rapaz ficou encantado com o que viu e aprendeu sobre o funcionamento da Bolsa de Valores. Para ele ainda era um mundo novo e cheio de possibilidades. O que mais lhe causou curiosidade fora a tecnologia por trás de todos aqueles rápidos processadores de altas quantias em valores. Começou a entender como os grandes empresários faziam fortunas ao colocar o seu dinheiro na bolsa. E a cada mês que se passava, ele tentava se especializar ainda mais sobre o universo dos negócios e finanças. Sem deixar de lado, é claro, aquilo que havia se tornado uma grande paixão, a linguagem de programação, como maneira de mudar de vida. Zhao permaneceu no emprego, mas foi estudando todo o mecanismo presente naquele negócio milionário, e não demoraria muito para que ele criasse coragem para empreender em sua própria jornada. A origem da Binance.
No ano de 2005, Zhao decidiu abrir o seu próprio negócio baseado em tudo aquilo que havia aprendido. Nascia então a Fusion Systems, uma empresa que possuía a missão de desenvolver softwares de última geração para corretoras de valores. Os negócios começavam a dar um certo lucro quando Zhao, ao chegar em uma partida de pôquer, ouviu falar sobre o Bitcoin. A princípio ficou meio desconfiado daquela história de dinheiro online e criptomoedas. Por pouco chegou até a se recusar em conhecer mais a fundo. Felizmente, aquela história de dinheiro de internet ficou martelando em sua cabeça e ele decidiu estudar mais a fundo sobre o assunto. Não demorou muito para que Zhao, ao frequentar palestras sobre o Bitcoin, ficasse verdadeiramente fascinado com a moeda e as possibilidades que ela poderia lhe oferecer. Movido pelo seu grande desejo de fazer dinheiro, o agora empresário pegou todo o seu patrimônio e colocou no Bitcoin. Isso incluía 100% da Fusion System e até mesmo o apartamento onde morava. Zhao fora advertido por amigos e colegas de trabalho a não tomar aquela decisão. Até hoje, os especialistas olham para esse acontecimento como uma das maiores loucuras da história das criptomoedas. Loucura ou não, o resultado daquela atitude logo chegou no colo de Zhao. Sorte, destino ou coincidência, o investimento que o chinês fez lhe rendeu lucros exorbitantes, o que lhe possibilitou criar a sua própria corretora. Nascia então a Binance, empresa que possuía o objetivo de ser totalmente focada em negociar criptomoedas. O sucesso da Binance. Para arrecadar dinheiro para a Binance, CZ, como agora Changpeng Zhao seria mundialmente conhecido, decidiu lançar uma nova estratégia. Além de movimentar as criptos já existentes no mercado, a Binance lançaria sua própria moeda, a BNB. A estratégia ousada foi um verdadeiro sucesso. E em menos de 3 semanas, a empresa arrecadou mais de 15 milhões de dólares com a venda da nova moeda. 6 meses depois, a Binance conseguiu chegar ao topo do mercado, se consolidando como a maior do mundo em relação a volumes de negociação. No final de 2021, foi registrado que a empresa de Zhao chegou a movimentar mais de 18 bilhões de dólares, 4 vezes mais do que a Coinbase, até o momento sua maior concorrente. Conclusão. Ao longo de sua jornada, entre altos e baixos, Zhao optou por realizar inúmeras ações arriscadas, sempre com o foco de ser o melhor no que fazia. Sua história de persistência foi tão falada ao redor do mundo que é considerada um dos grandes cases do mercado digital. Agora eu quero saber de você. O que achou da história da Binance? Você alguma vez já investiu